Meu nome é Augusta Dondoni. Esse é meu marido, Luiz Carlos Dondoni. Olha, antes era uma rotina muito louca, porque eu vou chamar ele de Didio, tá? O Didio sempre gostou de muita festa, viagens, então a gente praticamente não parava em casa. A gente tinha uma vida bem agitada. Ele era viajante e vendedor. Trabalhou muitos anos. Antes ele foi bancário e depois ele foi viajante e vendedor de caminhão. Ele vendia consórcios e caminhões Scanias. E bastante. Graças a Deus. Era uma coisa que ele amava fazer. Nem era trabalho, era uma diversão. Era uma festa. Era uma festa. Exatamente, essa era a vida dele. Uma festa. Ele não tinha clientes, ele tinha amigos. E pista, né? Pista de automobilismo. Ele sempre gostou muito, tanto que meus filhos são pilotos. E final de semana, se a gente não estava numa casinha que a gente tinha numa barranca do Rio, a gente estava ou viajando ou nas pistas, né? Então, essa era a vida, era sempre um away. O que tu gostava de fazer além de trabalhar? Trabalhar? E ficar em casa. Não, agora que ele fica em casa, ele gostava de pescar. Sim, né? Sim, bastante. E estar sempre rodeado e fazendo festa, né? Certo, e bastante. Agora mais passeios em família, mas assim, mais tempo em casa, porque no estágio que tá, então não tem muito que fica muito tempo fora, né? Então eu prefiro que ele que fique em casa, é mais tranquilo, a rotina dele é mais tranquila também. Esquecimentos. Foi o que mais levou a gente a procurar ajuda, foi justamente por causa dos esquecimentos. Assim, tipo, o esquecimento, desde uma chave, o óculos que na época ele usava, às vezes estava aqui na frente e ele não achava. E no começo tu acha que é o que é brincadeira, tá fazendo pegadinha, e não. Então a gente foi um pouco atrás. E num final de semana eu cheguei em casa e eu falei para ele, meu pai adorava assar carne. Ele assava a carne como ninguém. E eu falei para ele, vamos fazer um churrasquinho para nós. Aí eu coloquei ele no carro e nós fomos até o mercado do sogro do meu irmão. Fomos buscar carne e naquele momento ele foi sair do carro e a gente sempre fazia piadas entre nós, né? E ele foi sair do carro e ele não tirou o cinto do carro. E eu falei, mas pai, tira o cinto, né? E daí ele foi na coluna do carro, ele não foi no botão do cinto. E aquilo chamou a atenção, a gente já estava, né? Ele já tinha ido no médico, então aí a gente chegou até o contato, minha esposa conseguiu o contato da doutora que fez o diagnóstico correto dele. E naquele momento que a gente foi até ela, tudo levava a crer que era sim o Alzheimer. Eu já estava crente que era o Alzheimer, e ela levou um papel em branco para ele, entregou uma caneta e pediu para ele desenhar um relógio, e ele não conseguiu desenhar o relógio. E naquele momento ela nos passou o grau da doença do pai, e a gente começou a entender o que a gente poderia ou não fazer, né? Aí a casa cai, né? Quebra as pernas, porque você sabe que é um desconhecido. Que você tem que acreditar que você vai vencer, né? E tudo certo. Foi difícil, a aceitação acho que é a pior parte. O diagnóstico, você aceitar, porque você não tem o que fazer, a não ser admitir que você vai ter que enfrentar a doença. Isso é difícil de explicar, mas é muito difícil você passar por esse momento. É algo que você não espera, né? E você opta simplesmente por fazer, pelo dia a dia
E por isso que é o que eu digo, Deus te permite, quando você quer, tem o momento da raiva, tem o momento da decepção, tem o momento que você quer abandonar tudo, mas ao mesmo tempo você lembra que você está ali. Você não é só uma esposa, você está ali para ajudar, para ser a companheira, né? E tentar levar a vida da melhor forma. Eu acho que o pior desafio para mim foi ficar, ou você estacionar, porque a gente simplesmente estacionou aqui em casa, né? Então, para mim, a pior parte foi essa. Porque a gente tinha uma vida bem agitada, bem corrida, né? Como eu falei antes. E eu acho que a pior de tudo é esse momento de tu acaba se sentindo solidão, né? Que talvez hoje falte aqui em Chapecó uma casa, uma creche, tá? Que você precisa. Eu preciso sair tal lugar, eu não tenho ninguém para ficar, porque hoje eu faço tudo, eu não quero ninguém aqui em casa, por enquanto ainda não. Aquela coisa, deixar por umas horas, para mim ter o tempo de eu fazer com mais calma minhas coisas. Isso eu acho frustrante, né? Porque eu saio e eu fico preocupada em deixar ele. Por mais que ele é um querido, ele fica na cama, eu aproveito sair nos momentos que ele está, ou de meio-dia que ele está dormindo, ou de manhã, né? Eu acabo conciliando e fazendo o meu tempo ali. Não, como ele é uma pessoa calma, então é tudo muito tranquilo. A rotina do dia a dia, ele acorda como eu, aproveito que ele está na cama, né? Eu saio fazer ginásticas e pilates, vou bem cedinho de manhã, volto, daí já tira da cama, banho, café, aí ele faz a caminhada dele, que ele caminha muito ao redor de casa. Hoje ele não lê, mas ele caminha bastante. Mas ele tem sim, tudo, o horário do almoço é certinho, aí ele vai dormir, de tarde a gente sai para a rua caminhar quando não tem médico, né? Porque sempre tem médico ou dentista, aí a gente acaba fazendo isso em geral na parte da tarde. Então, no começo foi bem mais difícil, né? Mas hoje é bem tranquilo. Hoje eu sei que eu estou aqui como cuidadora e tá tudo certo, né? A medicação, então, eu vou a cada 3 meses no neuro, porque não tem mais muito o que colocar em cima do tratamento hoje, né? Então, a cada 3 meses eu vou no neuro. Mas nesse meio tempo tem os clínicos, tem o dentista, tem o cardio. Nós temos a equipe da fisioterapia, que é das acadêmicas da UNO Chapecó, que estão acompanhando ele, e vão trazer uma bicicleta para ele praticar, que ele gostou, né? Só que assim, jogos de memória, essas coisas, ele não está mais conseguindo conciliar. Ele jogava muito baralho também, hoje não consegue mais. Teve bastante mudança do começo até agora, mas é do dia a dia mesmo. É uma coisa que meio que é automática. Você vai simplesmente fazendo. Para mim, pelo menos, né? Eu acho que hoje assim, tá tão tranquilo, tá tão leve que você acaba dominando com mais facilidade. Porque você vai aprendendo, né? Não dá para fugir, então. Eu sempre fiquei mais em casa, cuidando da casa. E hoje eu continuo aqui, porém, com um adulto voltando a ser criança. Que isso é bem complicado. Cada dia é uma surpresa, cada dia você tem uma novidade. Uma criança você ensina hoje e amanhã ele pode estar fazendo, né? E nesse caso não, você às vezes briga, porque você pede e acaba fazendo tudo o contrário. Na personalidade ele só ficou, ele era, como ele era uma pessoa bem ativa, hoje não, hoje ele é muito quieto. Ele foi deixando aos pouquinhos, né? Mas hoje nada a ver com o que ele era antigamente. O que mais ensina
com a doença, eu já tinha uma religiosidade antes, que era realmente religiosidade. Não era ser uma pessoa de fé, uma pessoa de esperança, uma pessoa que busca Deus. E hoje, se eu puder deixar uma mensagem para qualquer um, que seja: busquem a Deus. Só Ele vai estar do teu lado no momento da dor, no momento do desespero, da raiva, da ansiedade. Quando você acha que não tem mais resposta nenhuma, que o mundo lá fora não está nem aí contigo, porque ninguém se preocupa com o que você está vivendo. Busquem a Deus e confiem nele. O fardo fica realmente muito, muito mais leve. Era muito boa a rotina, porque o pai sempre foi uma pessoa voltada ao comercial, né? O pai era vendedor de caminhões e consórcio, e tanto eu quanto meu irmão, a gente compartilhava muito esses momentos com o pai, né? Então a gente acompanhava ele em vários itinerários do trabalho e nos tornou as pessoas que nós somos hoje, né? Então eles nos deram essa base e essa rotina, a gente aproveitou muito esse tempo, né? E eu acho que base disso é o que a gente está podendo trazer de conforto para o pai e para a mãe hoje também. E como o meu irmão falou, realmente era uma rotina bem ativa, sabe? Então era difícil os finais de semana que a gente estava em casa. O meu irmão desde pequeno foi piloto também, e então nós estávamos sempre nas pistas, sempre viajando, e hoje a gente tem uma rotina um pouco atípica, né? Que é estar presente com eles em casa. Então, independente de na época a gente ter uma rotina juntos fora de casa, hoje a gente tem uma rotina juntos dentro de casa. Inclusive quando nós era menor, né, que nós não trabalhava, na época de férias a gente saía trabalhar junto com ele, então a gente sempre tinha uma rotina muito ativa, a gente sempre foi muito família, sempre foi muito presente, sabe? Então isso foi o que ele sempre nos ensinou, tanto ele quanto a mãe, e então a gente sempre esteve muito unidos, desde finais de semana. Era difícil a gente passar final de semana longe, mesmo se não fosse viajando, a gente estava em casa também junto com eles, num sítio que a gente tinha também, então a gente sempre passava os finais de semana junto. Essa foi o ensino que eles nos deram, de a gente sempre ter esse amor em família. Eu sempre falo que as pessoas, os clientes deles que se tornaram muito amigos, né? Eles falavam: meu, teu pai deve ser uma pessoa maravilhosa dentro de casa. Não que não fosse, né? Sempre foi, sempre deu muita atenção. Só que dentro de casa ele era mais ponta firme com nós, até porque tem que ser também, né? E só que fora, com os clientes, era a pessoa que nem a mãe falou, o apelido dele era Didio, né? Então ele era conhecido pelas risadas que ele dava e pela felicidade que ele trazia. Realizou, vou dizer que quase todos os nossos sonhos, né? E a gente sempre tinha ele por perto para um conselho, para qualquer coisa que a gente precisasse, a gente podia ligar para ele, que ele estaria sempre atento com nós. Hoje já é um pouco mais diferente, né? Tudo pelo que ele fez pela gente, né? E sim, nosso pai era muito brincalhão, a rotina dele, todo mundo conhece o pai pela gargalhada dele. O pai não tinha tempo ruim, o pai não tinha tristeza no rosto, o pai não tinha falta de energia para levar para as pessoas, e o coração dele. Então ele sempre ajudou muito as pessoas, sempre se doou além da família para os amigos e clientes e parceiros dele, colegas de trabalho. O pai foi um irmão para muita gente, filho único, mas irmão para muitas pessoas, né? E honroso o filho que tem a oportunidade de ter um pai assim, né? A gente sabe que nem todos os pais são como a gente teve o nosso. Só que hoje, que nem meu irmão colocou, hoje o que nos faz falta é poder compartilhar e ter a fala dele conosco, né? Porque ele está vivo, ele está aí, né? Então, hoje nós viramos pai do nosso pai. Então, hoje a gente tem que cuidar dele
e fazer muito bem o que ele nos ensinou a fazer. Quando a gente descobriu, a gente sempre teve o posicionamento ensinado pelo nosso pai, de a gente sentar em família e conversar, né, e colocar os pontos, né. E naquele momento a gente sentou, a gente falou para o pai como ele estava e como a gente iria seguir dali para frente. E naquele momento foi um pouco difícil porque ele respondeu que o papel dele como pai ele já tinha cumprido, que foi criar 2 filhos, né, e deixar nós encaminhados. Então que ele estava pronto. Naquele momento foi muito difícil. Mas graças a Deus a gente teve pulso firme de dizer que o bom ainda estava por vir, né? E a gente já era uma família unida, mas depois do que a gente descobriu, a gente se uniu ainda mais, né? Por um lado, o lado bom, que tudo na vida a gente tem que olhar o lado ruim e o lado bom, né? Então, como a palavra fala que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, talvez isso que a gente esteja vivendo hoje foi um livramento por nós ter ele aqui. A gente podia ter perdido ele no alcoolismo, em alguma outra coisa, né? Então, a gente crê nisso e a gente crê que Deus sempre está entregando o melhor para nós, e se Ele entregou esse fardo para nós carregar, a gente já conseguiu, né? E a gente vai sempre suportar isso, porque Ele jamais entrega um fardo para quem não consegue carregar, né? A gente agradece muito a Deus pela família que a gente tem, porque realmente a gente se uniu um ao outro para que eles estivessem assim, ó, vivendo bem. Até os médicos falam que a doença poderia estar muito mais avançada, e ele tem reações de uma pessoa que recebe muito amor. Então esse é o legado que ele nos ensinou, e é o que a gente está passando para ele hoje, o tempo que a gente puder entregar o máximo de amor que a gente pode para ele sentir isso, para ele se sentir bem. E infelizmente a gente está, felizmente a gente está encarando isso aí de braços abertos, né? E entendendo que ele está aí, por mais que a gente não tenha mais um pai para dar um conselho, mas ele está aí para nós poder entregar o amor que ele nos deu, a gente poder retribuir. Então, esse é o momento que a gente gostaria que fosse um pouco melhor para ele, né? Sim, só que ele não tem mais o discernimento de reconhecer as pessoas, né? O pai teve muito amigos, só que hoje a gente vê que um amigo não enche uma palma da mão. E a gente tem recebido vários amigos do pai que a gente acaba não compartilhando isso com todo mundo, né? Só quando alguém pede como ele está, a gente compartilha, e daí as pessoas acabam vindo visitar ele, e isso faz bem para ele. Faz bem porque o pai já é uma pessoa que não está conseguindo enxergar direito, né? Mas quando a pessoa começa a falar quem é, ele fica naquele momento muito bem. Óbvio que no dia seguinte ou momentos depois ele já vai esquecer quem teve aí, né? E tem dias que ele não lembra mais o nosso nome, né? Então ele reconhece muito nós quando a gente chega próximo dele, o nosso cheiro, ou o que a gente fala, chama ele de pai, ele reconhece que de fato é nós, né? Então receber visita hoje para ele, quando são pessoas que marcaram a vida dele, faz muito bem. A nossa família é uma fortaleza, e que a gente pode hoje sim transparecer e tentar levar para as outras pessoas, principalmente as pessoas que têm o pai presente, que têm o pai na família, que não deixe esperar acontecer alguma coisa para falar um eu te amo, para dar um abraço, para poder aproveitar o pai ou a mãe. Graças a Deus a gente aproveitou muito na época que o pai estava lúcido, que o pai estava muito bem, a gente aproveitou muitos momentos pai e filhos, e aproveite, beije, abrace, não tenha vergonha de beijar seu pai, sua mãe, abraçar seu pai, sua mãe, de receber um beijo do pai e da mãe na porta da escola.
Nosso pai fazia isso com nós toda vez que ele levava nós na escola. E eu acho que esse caminho que nos fortaleceu a levar esse amor e levar isso para ele hoje, nesse momento que ele está passando. Bastante. Graças a Deus.